Olá, pessoal do oitavo ano. Então vamos para a última parte do tópico, né, do módulo Sistema Cardiovascular, o coração. E agora a gente, né, já conhecemos algumas estruturas do coração, já conhecemos como que ocorre o porquê dos barulhos, né, do coração, que na verdade são o fechamento das hora da válvula, hora da válvula, hora das válvulas, hora das válvulas, né, do coração. E agora nós vamos falar do tema lá denominado coração dos aflitos, né? Não é incomum em uma situação de ansiedade ou de medo a gente perceber que ocorre um aumento da frequência cardíaca, ou seja, o chamado coração dos aflitos. Este mesmo fenômeno acontece quando realizamos atividades físicas intensas. Então, comecem a correr, vocês vão perceber que o coração de vocês vai acelerar. Do outro lado, em momentos de relaxamento, por outro lado, em momentos de relaxamento e quando estamos dormindo, a frequência cardíaca vai diminuir, né? Então aqui, ó, momentos de relaxamento, dormindo ou aqui lendo, momentos de atividade física, o coração vai bater mais rápido. Por que que isso tem diferença? Porque quando a gente está fazendo uma atividade física, a gente precisa levar oxigênio e nutriente para as células produzirem energia por causa da atividade. Então eu preciso de mais energia. Quando eu estou no momento de relaxamento, né, eu tenho a questão de que o corpo não precisa de tanto oxigenação quanto no momento que eu estou numa atividade mais intensa. Então, a frequência cardíaca médica de um adulto saudável em repouso se mantém em uma faixa entre 60 e 80 batimentos por minuto, certo? Esse valor pode variar, né, devido a alguns fatores, por exemplo, a idade, o sexo, o condicionamento físico, a temperatura do corpo e algumas situações emocionais. Levando em consideração, né, essa frequência ela é regulada por dois fatores principais: a ação do sistema nervoso e a ação de hormônios, como a adrenalina. Então, a gente ainda não estudou nem o sistema nervoso, nem o sistema endócrino. Mas vamos falar aqui o que são hormônios. Hormônios, então, são substâncias geralmente produzidas em glândulas específicas e lançadas no sangue que vão agir sobre certas células, que a gente chama de células-alvos, alterando o seu, então, funcionamento, o seu metabolismo. Então, isso são hormônios, a adrenalina é um exemplo dele. Quando uma pessoa está ansiosa, aflita, nervosa ou leva um susto, a adrenalina, um hormônio produzido aí por uma glândula que fica em cima da parte superior do nosso rim, né, que é conhecida como uma glândula suprarrenal ou adrenal, ela é lançada no sangue, então a adrenalina, né, cai no sangue e age sobre o coração, aumentando então a nossa frequência cardíaca. Por isso que o nosso coração dispara. Então aqui a gente percebe aquele termo lá, o coração dos aflitos, pipoca dentro do peito, né, que é dos versos da música de Alceu Valença. Os batimentos cardíacos também podem sofrer alteração em caso de febre ou de muito calor, ou quando há uma elevação da quantidade de certos sais presentes no sangue. Então, a gente tem no nosso sistema nervoso essa percepção da alteração da composição do sangue, fazendo com que a gente possa tanto bater mais, né, o coração, né, bombear mais, e com isso a gente também tem um movimento respiratório ajudando, né, porque se eu preciso de nutrientes, eu não vou tirar só do alimento, eu preciso tirar uma outra parte do oxigênio importante. Então, o sistema nervoso se encarrega de levar essa frequência de volta ao patamar normal, pois existem nervos ligados à porção central desse sistema que promovem ações involuntárias, alterando o ritmo cardíaco, ora para cima, ora para baixo, em um equilíbrio dinâmico. Então, aqui a gente tem dois sistemas atuando juntos: o sistema hormonal, liberando adrenalina, acelerando o nosso batimento cardíaco, por algumas situações. E nós temos o sistema nervoso, que tem a função de fazer com que os nossos batimentos cardíacos voltem para o normal. Tá? Então, eles trabalham de forma conjunta. Já os nós sinoatrial e atrioventricular são conjuntos de células especializadas em emitir seus próprios impulsos, né? Ou seja, ele tem o seu próprio impulso nervoso, independente do sistema nervoso central, garantindo o batimento rítmico, né, do coração, ritmo este que pode ser alterado, como nós já vimos, em ação, né, devido à ação de hormônios ou dos nervos.
Então, assim, normalmente quem comanda é ali aquele ritmo natural que os nós sinoatrial e atrioventricular proporcionam para o nosso coração. Havendo alteração, tanto acelerando quanto desacelerando, a gente já tem a influência de hormônios e do sistema nervoso, né? Na sequência, a gente viu aqui, ó, esse texto ele fala o seguinte, que uma pessoa que tem hábito de fazer atividade física, ela está com um condicionamento físico melhor. E aí o texto fala da importância das atividades físicas aeróbicas regulares. Isso faz com que o nosso corpo ele aprenda a distribuir de forma mais eficiente, né, o oxigênio pelo nosso corpo. Então a gente tem uma distribuição melhor, tá? Então olha lá, uma pessoa bem condicionada fisicamente é aquela que consegue uma boa distribuição de oxigênio pelo corpo, especialmente para as células musculares estriadas esqueléticas, que é o músculo ligado aos ossos, né? Durante o exercício. Isso ajuda a diminuir a frequência cardíaca, além de auxiliar no retorno rápido aos valores normais da frequência após um esforço físico. Então, uma pessoa que pratica atividade regularmente, ela tem um condicionamento melhor. O coração não dispara tanto quanto de uma pessoa sedentária, tá? E isso faz com que a gente tenha uma distribuição e daí até uma recuperação depois mais rápida, né? O coração volta mais rápido aos batimentos normais, né? Aí nós passamos para um outro tópico, que é o alimento para o coração. Então, assim, por mais que o coração seja uma bomba que leve sangue, né, aqui, ó, da artéria, né, da artéria aorta para o corpo ou para a cabeça, ou da artéria pulmonar, né, e depois volta pela veia pulmonar e volta pela veia cava inferior e superior, o coração é um órgão e ele precisa de nutrientes. Então, todo o sangue presente em nosso corpo passa por dentro do coração. No entanto, o músculo cardíaco não retira nutrientes e oxigênio desse sangue. Ele não tira por dentro, ele tem que tirar pelo lado de fora. Como então as células desse tecido obtêm essas substâncias que necessitam? Se a gente olhar essa visão externa aqui, nós vamos perceber que nós temos aqui, ó, as artérias coronárias que vão se ramificando, né? Vai havendo ramificações, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, certo? Esses vasos são as artérias coronárias e são responsáveis por suprir as demandas energéticas e de oxigênio das células do miocárdio, que ou seja, o músculo do coração. O acúmulo de placas de gordura, ou também chamados de ateroma, nas paredes desses ramos, né, dessas artérias, é, produz um estreitamento desses vasos que pode acabar impedindo a passagem do sangue na quantidade adequada. Então, o excesso de gordura, né, a gente pode então entupir essas artérias. Se uma ou algumas dessas artérias ficam entupidas, regiões inteiras do coração ficam sem nutrientes e oxigênio e vão morrer, né, e vão acabar morrendo, o que chamamos do infarto do miocárdio. Dependendo da extensão, tá, dessa área infartada, o coração deixa de bater adequadamente. Aí nós podemos ter algo mais sério, que é uma parada cardíaca. Alguns outros problemas de saúde, como a hipertensão, que é aquela pessoa que tem pressão alta, a obesidade, que é quando a pessoa está acima do peso, e a questão do hábito, né, de fumar, que é o tabagismo, também são fatores de riscos, né, que estão relacionadas com doenças cardíacas de modo em geral. Nós já vimos isso em aulas anteriores, né, que essa questão da hipertensão, do tabagismo e da obesidade estão relacionadas à vida moderna e a conceitos de saúde ligados aí à alimentação, tendo sempre em vista a integração de todos os sistemas do corpo. Então, a gente tem que entender que o nosso hábito de vida pode influenciar e sobrecarregar o coração. Então, o sistema cardiovascular também se relaciona com a alimentação, uma vez que ela transporta as substâncias resultantes do processo de digestão, que é o que a gente viu lá no módulo anterior, no momento da absorção dos nutrientes no intestino, e esses nutrientes são então carregados aí pelo sangue para as nossas células. Nós também falamos, né, que a respeito do colesterol. Então, em aulas passadas, a gente falou que o colesterol ele é um lipídio, né, esteroide presente nos alimentos de origem animal
muito importante para o nosso corpo, mas a gente tem que ter um equilíbrio agora com relação a isso. Essa substância faz parte da membrana celular, então o colesterol ele faz parte da membrana celular, ele participa também da produção de alguns hormônios, incluindo os hormônios sexuais, que a gente vai estudar lá no sistema endócrino. Ele também participa da vitamina D e da bile, que nós vimos no sistema digestório, que é aquela substância que ajuda a quebrar as moléculas de gordura para que a enzima lipase possa, né, quebrar essa molécula menor nas suas menores estruturas para que a gente possa absorver, né? E para encerrar, falando aqui do colesterol, a gente tem o seguinte, que o nosso fígado é responsável pela produção de cerca de 70% do colesterol que é necessário ao nosso organismo. Os outros 30% são obtidos aí pela alimentação. Então, quanto maior for a ingestão de colesterol, menor será a sua produção pelo fígado. Então, a gente tem que tomar cuidado por causa da origem aí, né? Por ser um lipídio, o colesterol não se mistura com a água. E a gente sabe que o sangue, ele tem uma grande quantidade de água. Para ser transportado pelo sangue, ele se liga a proteínas específicas. Então, eu tenho que pegar o colesterol e ligar com proteínas específicas, formando uma molécula, né, lipoproteica, parte lipídio, parte proteína, classificadas de acordo com a sua quantidade de proteína e de colesterol presente em suas estruturas. Então, a gente vai ter, ó, o colesterol chamado HDL, onde eu vou ter mais proteína do que colesterol. E aí, neste caso, ele é chamado de bom. E eu vou ter o colesterol, onde eu vou ter aquela molécula que eu tenho daí mais colesterol do que proteína. Então, esse é chamado de colesterol ruim. Então, vamos saber um pouquinho a respeito aí dessas duas estruturas, né? Então, as mais conhecidas e de interesse para o nosso estudo são o HDL, né, que vem de uma sigla em inglês, mas que diz que é uma lipoproteína de alta densidade. Então, eu tenho mais proteínas do que colesterol, tá? Contém, né, e remove o excesso de colesterol dos tecidos periféricos e do sangue para o fígado. Além disso, acredita-se que essa estrutura tenha propriedades anticoagulantes e anti-inflamatórias, e sua alta taxa no sangue está relacionada a baixos índices de doenças cardiovasculares. Por isso, ela é chamada de colesterol bom. Aí, para saber de uma e de outra diferença, a gente usa um macetinho. Hoje Deus livra, logo Deus leva, né? E aí a gente tem então agora o colesterol, né, que é essa molécula lipoproteica de baixa densidade, onde eu tenho mais colesterol na união do que proteínas. Então, olha lá, e transporta o colesterol do fígado para vários outros tecidos, podendo causar danos aos vasos sanguíneos. E aqui a gente tem a imagem, ó, o acúmulo, né, dessa gordura, ó, desse tipo de colesterol, vai obstruindo a passagem, diminuindo o fluxo, né? Então, isso aí pode provocar o entupimento de uma artéria coronária e a lesão, na sequência, a lesão desse músculo cardíaco, certo? Com relação ao LDL, sua alta taxa no sangue está frequentemente relacionada a doenças cardíacas coronarianas e do sistema circulatório, como a aterosclerose, né? Costuma então ser chamado de colesterol ruim. Excetuando pessoas com problemas de metabolismo, índices elevados do LDL, tá, no sangue podem ser o resultado de maus hábitos alimentares que estão relacionados e aí também está relacionada à falta de atividade física, né? Esses hábitos incluem então a ingestão de excesso de frituras, gorduras e de açúcares. Então lembrem, HDL é o bom colesterol, tenho mais proteínas que colesterol nessa molécula lipoproteica. E então, hoje Deus livra. E o LDL, que é uma molécula lipoproteica, mas eu vou ter mais colesterol que proteína, é considerado o colesterol ruim. E a gente tem assim, um macetezinho de logo Deus leva, né? Então, logo Deus leva, hoje Deus livra, tá? E deixa eu ver aqui. O que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.